Irmãos, aí no rodapé da tela, para vocês que estão assistindo a live, para nós que estamos aqui presencialmente na frente dos nossos bancos, estão os envelopes das ofertas e das coletas. Nós queremos pedir a contribuição da Irmandade, falar com toda a seriedade e responsabilidade sobre isso, porque no próximo dia 10, que é segunda-feira, nós temos que pagar o nosso aluguel, que é R$ 4.500. O nosso saldo é 2.000 e uns quebradinhos, então falta quase R$ 2.500. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, falta 4 dias. Então precisamos da oração da igreja e da contribuição também. Então, para os irmãos que estão presencialmente, aqui estão os envelopes, lá com a irmã Mara, com a irmã Kátia, estão as máquinas de cartão de débito e crédito. A nossa chave do Pix é ofertas@aclivre.com. Ofertas no plural, @aclivre.com. Pedimos a colaboração da Irmandade para que a gente possa liquidar esse compromisso. Não tem só isso, acho que até dia 10 tem algumas outras coisas também, que ainda são inerentes da reforma, mas cada mês que passa está diminuindo o nosso custo fixo, graças a Deus, ou seja, no sentido de que das coisas que compramos parcelada, com exceção do som que leva mais um tempo, né? Tem coisas que foram em 10 vezes. Mas uma parcela de R$ 400, parece, né? Então, se Deus quiser, logo acaba e a gente fica mais tranquilo para na hora de uma necessidade dessa. Tem que ter um saldinho para poder atender aquele que precisa. A igreja que não faz caridade não está pregando o evangelho, irmão. Não adianta ter uma igreja linda, não adianta ter tudo que é tipo de tecnologia aqui dentro e o povo passando fome lá fora. Não faz o menor sentido. Então, pedimos a colaboração da Irmandade, no amor de Deus. Aí na live, ofertas@aclivre.com. Se alguém aqui presencialmente vai precisar passar cartão, procura lá a irmã Mara, a irmã Kátia, passa o cartão para a gente ofertar a Deus. No demais, vamos nos colocar em pé para a gente orar? E aí já ficamos em pé para poder fazer a leitura da palavra. Vamos agradecer? Senhor, graça nós te damos porque o teu povo tem ofertado para a tua obra, fruto do amor, do trabalho honesto e digno de cada um de nós. Todos precisamos de ti e temos certeza que no seu tempo o Senhor abençoará e prosperará a vida da tua igreja. Ajuda que nós tenhamos o pão de cada dia na nossa mesa e que nós tenhamos o pão espiritual aos nossos corações, para que nós estejamos também firmes na rocha que é o Senhor Jesus. É o que pedimos a Deus por Jesus Cristo que vive para toda a eternidade. Amém. Pode recolher, irmão, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na primeira epístola, 1 aos Coríntios, capítulo 13. Primeira epístola do apóstolo São Paulo ao povo de Corinto, no capítulo 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. No volume geral, mano, naqueles outros? Os dois, na mesma medida que ele para de dessa microfonia. Estamos vendo aqui a Irmandade, vai chegando para nós a notificação aqui no celular, à medida que vocês vão fazendo Pix, então Deus que abençoe grandemente pela contribuição, irmãos. Deus que abençoe muito. Obrigado mesmo. Coríntios. Viu lá? Capítulo 13. Aí está 3. Falta 1. 1 na frente do 3 é 13. Errou 10 capítulos só por mais 10 para frente que chega lá. 13. Seu número. 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, ainda está dando microfonema aqui, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ficou bom,
e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que deixei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. A Irmandade aí em casa também, se levantou, se assente e fique à vontade. Então, queridos irmãos, o Senhor colocou no nosso coração esta boa palavra, falando da caridade, falando da bondade, da entrega, da renúncia, da nossa vontade própria por um bem maior. Nós ouvimos aqui o testemunho da irmã Kátia, e foi um grande exemplo disso, da nossa irmã Neuza, já saudosa agora, que abriu mão das suas dores, da sua incapacidade. Ela teve um problema no coração, né? Do pulmão. Mas certamente o coração enfraquecido dá insuficiência respiratória, né? Mas ainda assim, a pessoa sofre muito. Nossa avó morreu assim. Minha avó morreu afogada no fluido do próprio pulmão. É triste, irmão. Minha avó não teve essa grandeza, né? Ela deu umas dentadas na turma antes de morrer. A irmã Neuza não, orou a Deus, orou pelo próximo. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos, com toda sinceridade. Se nós, que dizemos ou efetivamente servimos a Deus, independente de religião, independente da igreja que você vá, se nós não nos conscientizarmos que enquanto a gente não aprender a fazer o bem para o próximo, a se colocar no lugar do próximo, a respeitar o próximo com as suas qualidades e os seus defeitos, a ser um povo mais unido, mais respeitoso, dificilmente, infelizmente, nós não veremos a face de Deus como ela é. Porque Deus é o avesso de tudo isso. Deus é o avesso do egoísmo. Deus é o avesso da imparcialidade, ou seja, da indiferença. Deus é o avesso da ganância, da maldade, da cobiça, da inveja, do querer ter demais. Deus é o contrário de tudo isso. Como nós estaremos próximos? Como passaremos a eternidade? Se alguns casais se separam por incompatibilidade de gênero. A advogada aí, ele deve separar uma meia dúzia lá. Como estaremos a eternidade junto de alguém que somos incompatíveis? No caso, Deus. E nós temos que nos lembrar que nós vamos para a casa dele. Então, como funciona na minha casa? Minha casa, minhas regras. E para estar na casa dele, tem que ser de acordo com a diretriz que ele dá. Então, essa noite, em nome do Senhor Jesus, reveja a tua vida, reveja o teu comportamento, reveja a maneira com que você enxerga o mundo à tua volta, ama, perdoa, ajuda, abençoa, e a bênção de Deus nunca faltará sobre a tua cabeça. Glória ao nome do Senhor. É fácil engolir o orgulho, irmão?
Não é fácil. É fácil voltar atrás, irmão? Não é fácil. A gente tem vontade? Não tem. Eu também não tenho. Mas quem disse que nós faríamos só aquilo que queremos? Se um funcionário na empresa falou, mas eu não gosto de fazer isso. Eu falei, quem dera eu fizesse só o que eu quero também. É para fazer e pronto. Pode ser meu filho. Meu irmão está aqui, ele testemunha. Ontem nós estávamos no escritório, íamos atender um cliente hoje. E eu falei, olha, esse cliente está com um problema assim, 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 e eu não vou fazer o que ele quer. Aí está ele falou, você faz a sua parte, e se ele não fizer a dele, o problema é dele. Eu tratei de consertar na mesma. Hoje ele não estava no escritório, ele estava em reunião em outra empresa. Eu fui lá e fiz direitinho que o meu irmão mandou. Ele é mais velho e a gente tem que voltar atrás e pronto. Glória a Deus das alturas. Senhor quer mudar a tua vida, quer tirar do teu coração alguma coisa ruim que você vem carregando. Um caminhão que você vem puxando de ressentimento. Irmão, a água que passou não toca monjolo mais. O que ficou para trás você esquece e passa por cima, porque você está preocupado com o passado. Deus tem um futuro maravilhoso para te dar. Irmão. Esquece, perdoa, ama. E ainda que você faça o bem, você fala, estou tão cansado de fazer o bem e receber o mal, mas não é você que está fazendo mal, você está recebendo, então não receba mais em nome de Jesus. Se te derem uma bebida ruim, você só bebe se quiser. Então, se te derem o mal, você só pega se você quiser. Em nome de Jesus Cristo, se blinda da palavra de Deus. E não deixe essas coisas estranhas entrando no teu coração. Afinal de contas, por bem ou por mal, muito bem ou muito mal, você ainda é um servo e uma serva de Deus. E nós nos preocupamos com isso, irmãos. E eu também sou assim. A gente se preocupa aqui, na igreja. Mas na hora do ímpeto da nossa razão, na hora de fazer valer a nossa vontade, na hora de fazer valer os nossos direitos, a gente às vezes esquece. Eu não sei se os irmãos se lembram, quando a Dani foi ter a Helena, meu irmão passou o dia lá com a gente, ele chegou bem cedinho, né, irmão? E a Dani tinha marcado, olha, vejam só, marcou a internação para as 8, que era a cirurgia eletiva, em um hospital particular, um hospital bom, marcou para as 7 a internação, lá no telão da recepção já estava o nome dela, com o centro cirúrgico reservado para as 8h30, que a gente combinou, falou, vamos bem cedinho, no dia da neném nascer, que era cesárea, aí já aproveita o dia, né, passa a pior parte, tem que ficar deitada, tomar banho, quando for à noite, aquele mundo de irmão, de cunhado, de parente que a gente tem, chega para visitar ela, neném, a gente fez um projeto. Irmãos, ela foi conseguir entrar no centro cirúrgico 4:45 da tarde, passando mal, tiveram que correr, pegar um pouquinho de glicose, porque estava em jejum, ela ia passando mal, a glicemia que chama? Chegou a 52, para uma mulher grávida, vocês lembram, quem lembra da igreja sempre? A Dani ficou enorme, todo mundo achava que era gêmeos, né? Tão grandona que era a barriga dela. E nisso foi passando o dia, e eu, cheio de paciência, Marquinhos, que você bem conhece, eu falei, mas não vai dar nada, eu vou botar fogo aqui nesse hospital. Vou juntar uma meia dúzia de grávida dessa aqui, vou sair carregando nas costas, e entra gente, sai gente, menino parindo, mulher parindo, menina ali, e isso hospital particular. Mas não sei, foi me dando uma calma. Aí quando eu vi ela chorando, que ela estava se sentindo mal, eu fiquei nervoso. Falei, não, eu vou arrumar uma briga aqui neste instante, você quer ver? A gente sai de casa já falando, com quem que eu vou brigar hoje? Já na oração de manhã fala assim, eu preparo alguém para eu brigar hoje. Meu Deus. E nisso, já era às 15 para as poucas, 5 da tarde, veio a enfermeirinha, toda preocupada, veio inclusive a diretora do hospital, que também é obstetra, pediu 1000 desculpas, e falou, ela estava já paramentada, falou, não, eu vou entrar no centro cirúrgico com vocês, e 1000 desculpas, nossa, era virada de lua, irmão. E virada de lua, a mulherada mas pare, não tem fim nascer nenê. Graças a Deus, o hospital estava cheio de vida. Mas a Dani era uma cirurgia mais tranquila, porque já era marcada. Nisso, irmão. Falei, então tá bom, vamos sim. Aí veio a enfermeira-chefe que ficou o tempo todo ali rodeando. A gente estava num quarto só a gente, né, que era um quarto separado. Ela veio e falou, pronto, pai, vai nascer sua nenenzinha. Eu falei, é mesmo, graças a Deus. A gente tinha passado a raiva. Ela falou, olha, o senhor é crente, não é? Eu falei, eu sou, pela misericórdia, eu sou. Aí ele estendeu a mão e falou, paz de Deus, irmão. Eu falei, amém, irmã. Logo vi que o irmão é crente. Se fosse outro, eu tinha feito um barraco aqui.
A Dani deu uma olhada para mim assim da maca, eu falei, é mesmo, irmã, nós é assim mesmo. E fomos Isso aconteceu lá, tá dando testemunha. Sabe, irmão, vou dizer para vocês uma coisa, Deus espera mais de você. Deus espera mais de nós, irmão. Deus espera que a gente faça um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Santo é o Senhor, aleluia. Deus quer derramar sua graça sobre a terra, quer derramar sua graça sobre a nossa vida. Quantas vezes a benção de Deus passou assim, no vão dos nossos dedos e foi embora, porque nós deixamos de observar a palavra de Deus. O que o Senhor falou a Moisés, falou ao povo, olha, cumpre tudo o que eu estou falando, não vai faltar comida. Caminharam 40 anos no deserto, nem o sapato, nem a sandália do pé não gastou, irmão. Os egípcios eram um exército mais poderoso de todo aquele tempo, mas não alcançou eles, porque o Espírito do Senhor quebrava a roda das carruagens, fazia eles andar vagarosamente, 2 milhões de pessoas caminhando a pé, andou mais rápido que os carros e os cavalos dele, irmão. Não põe a tua força em nada, confia no Senhor, porque o que você precisa vem da mão de Deus, irmão. E o Senhor está ensinando a todos nós, porque se a gente se precipita, se a gente não observa a palavra de Deus, além de escandalizar a obra, além de entristecer a Deus, a gente perde a bênção de Deus na nossa vida. É que nem servir a Deus, eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, irmão, não é esse o objetivo. Eu sirvo a Deus porque eu tenho desejo ardente de morar no céu. Não é por interesse, não é para se livrar de nada. Entende, irmão? É como aquela pessoa que se firma na igreja uns tempos, as coisas começam a melhorar, ele, pumba, vira um farelo no mundo. Quem engana Deus, irmão? Quem pode tirar proveito de Deus achando, eu vou usar só o que eu quero e depois vou dispensar a Deus, como um chiclete que você come o doce e cospe a borracha fora? Não, irmão. Olha a palavra de Deus. Se alguém te fizer mal, saiba que arma nenhuma preparada contra ti prosperará. Quer o exemplo de José? Quer exemplo maior do que o de José? Foi vendido pelos seus irmãos, primeiro quiseram matar, depois desistiram de matar, decidiram vender. Aí quando venderam, ele foi prisioneiro, virou servo na casa de Potifar, se livrou da morte, livrou da cova onde ele estava, aí foi ser prisioneiro, aí foi acusado de tentativa de estupro. Aí se livrou da morte de novo do estupro, inocente, ele não tinha culpa, foi para a cadeia, glória ao nome do Senhor. Aí Deus vai, livrou da cadeia, colocou ele de governador do Egito. Irmão, se você conservar a palavra de Deus no teu coração, não tem demônio que vai parar de pé diante de ti. Se você conservar a palavra no teu coração, as bênçãos de Deus te alcançarão como um imã, puxa os pregos para pertinho dele, você será um imã, a bênção de Deus vai grudar em você. Glória ao nome do Senhor, irmão, glória a Jesus. Então perdoa, ama sem limite. O Senhor amou sem limite, amou até Judas, irmão, que era traidor. E até na hora de trair, chamou ele de amigo. Falou, amigo, o que tem que fazer, faz logo. Digo os irmãos em Cristo, se Judas não tivesse matado e tivesse ido aos pés do Senhor humilhado, Deus tinha dado a ele salvação, sim, irmão. Deus, na pessoa de Jesus, nunca teve medo de ser traído, mas ele tinha pavor de perder um amigo, glória ao nome do Senhor. Ele não chamou general, ele não chamou prefeito, ele não chamou rei, chama um pescador, chama Pedro, irmão, que tonto, só faltava as penas, dava coice até no vento, mas estava lá nos pés do Senhor, do lixo, do que não é nada, Deus faz tudo, irmão. Você é como Davi, é pobre e necessitado, mas Deus cuida de ti. Recebe a unção dessa palavra sobre a tua vida. Sabe o que Deus mostra? Uma chuva de amor sendo derramada essa noite. O povo de Deus dá passagem no trânsito. O povo de Deus dá lugar na fila do banco, do mercado. O povo de Deus não se preocupa se o vizinho está fazendo barulho. Senhor, tem piedade, deixa ele fazer barulho, me dá um sono aqui, me dá um diazepam do céu aqui que eu vou dormir. Não vai lá empestear com o vizinho, arrumar briga. O povo de Deus, se o vizinho para na porta do portão dele, se ele não vai sair com o carro, deixa que fique lá o dia inteiro, você não vai sair.
Mas vai lá enguiçar, embirrar, só porque é a sua porta. Não faça isso, irmão. O Senhor está te testando e está mostrando para o mundo que a luz de Deus no meio da escuridão está dentro da tua casa. E eu digo, os irmãos, nós somos observados, irmão. O tempo inteiro nós somos observados. Pode acontecer qualquer coisa, mas quando acontece alguma coisa errada com a gente, não é com a irmã Rosa, não é com o irmão Rodrigo, olha a crente lá. Olha o crente lá. Vocês ainda levam um letreirinho pequeno do nome do Senhor Jesus, mas imagina o tamanho do letreiro que eu levo nessa testinha aqui, ó. Carregando o nome do Senhor Jesus por onde a gente passa. E o Senhor te diz, eu espero mais de ti. Posso contar com você? Posso contar com você para dobrar a luz do teu candeeiro essa noite? Para acender a luz de Jesus Cristo sobre a tua cabeça? E onde você entrar, você ser abençoado. Os irmãos lembram, eu contei da irmanice, ficou lá na CCA. Ela contou para nós várias vezes. Uma causa transitada em julgado. Ela foi e fez uma apelação, que chama? Como chama? Um recurso. Ela fez um recurso de um julgamento que tinha acontecido, de um cliente que ela acreditou na inocência dele. E na peça, lá na petição, ela vai e conta a história de José para o juiz. Irmão, você já viu o juiz lendo petição? Eles lê assim, ó. Quando lê? Ou pega mais ou menos por cima, assim, os pedaços, e é Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Nós estamos na mão de Deus, viu? Está aí advogado aí que conta para você. Nós estamos na mão de Deus. Às vezes o advogado vai lá, marca uma audiência para falar com ele, ele amanhece do calcanhar virado, não vai atender e reclama para você ver. É assim que é. E ela mandou, o homem se interessou, leu a petição inteirinha e reverteu a causa em favor do cliente dela. Irmão, você tem a bênção de Deus na tua vida. O que o Senhor falou para esse próprio Pedro quando cortou a orelha do soldado? Filho, cortou a orelha do soldado com a espada, tirou a espada da bainha do próprio soldado e cortou a orelha dele, caiu no chão. O Senhor baixou no chão, pegou a orelha, colou de novo, assim, um milagre, falou, Pedro, nós não vamos vencer nem por força, nem por violência. Não podia o Senhor estralar o dedo e matar tudo aquele soldado romano? Mas não, tinha uma missão para cumprir. É a cruz, é o açoite, é a vergonha, a humilhação, a humilhação. Irmão, se passar pelas águas, ela não te submergirá. Se passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. E toda vez que a prova apertar, lembra, eu sou uma ovelhinha, não sou um bode. Não esqueça de quem você é, porque Deus não esqueceu de quem você é. E muitas vezes a gente fala, irmão, eu já falei, todos nós falamos, eu queria ser o crente que eu era quando Deus me chamou. Nossa, eu era tão crente. Eu fazia agora 30 anos de batizado. Nossa, era tão bom. Não, irmão, não mudou nada. Você precisa continuar a ser o mesmo. Você precisa continuar a ser a mesma, amável, pacífico, fervoroso. Entra na igreja, dá glória a Deus, louva ao Senhor com alegria. Quando o irmão te sauda na rua, você não tem a menor vergonha. Amém, irmão, Deus te abençoe. Mas às vezes a gente encontra uns crentes na rua, paz de Deus, irmão. Não, irmão, não se vergonhe de quem você é motivo de orgulho para você. Eu sirvo a Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu amo meu Deus, eu amo a palavra do meu Deus. E o Senhor diz para todos nós por essa santa palavra, eu estou calando a boca de muito demônio por causa da tua oração. Às vezes o adversário entra na nossa casa e faz uma arruaça, vira tudo do avesso, porque nós paramos de observar a palavra de Deus. Aquele que anda na palavra, irmão, anda numa fortaleza inabalável. E o Senhor te chama hoje, uma vez Deus deu na rádio, deu uma repercussão, até hoje falam. Hoje Deus te convida de novo a entrar de volta na fortaleza dos sonhos. Na fortaleza do sonho tudo é possível. Na fortaleza do sonho não tem morte, não tem dor, não tem perseguição. A fortaleza do sonho é um preâmbulo da glória que nos espera. Entra essa noite debaixo da fortaleza do sonho e todo mal sai da tua vida no nome de Jesus. E o Senhor arranca com raiz e tudo, todo mal que vem sobre nós.
o mal da razão. A minha avó, meu irmão mais velho, lembra disso? Ele dizia sempre, razão é cavalo do diabo. Entre ter razão e ser feliz, faça a tua escolha essa noite. Se tiver que dizer para alguém, você está certo. Perdoa eu, você está certo. Mas você sai com Jesus Cristo no teu coração, e quem quiser ficar com a razão, fica. Não tem nada encoberto que o tempo não põe em cima do telhado. Aquilo que a gente quietinho clama ao Senhor, publicamente o Senhor vai lá e nos justifica. Para encerrar a palavra, tinha uma irmã em Goiás, na cidade de Uruaçu, no interior de Goiás, que era apaixonada por um irmão ancião, apaixonada. É que a gente é meio bonito mesmo, a gente até entende, né? Essa irmã, desde a mocidade, era apaixonada por esse irmão, mas ele se casou com outra irmã. E essa outra irmã nunca se casou, ficou lá cuidando, enfim, cuidando da vida dela, veio a idade, não muita, mas alguma idade. Um dia essa mulher amanheceu de pá virado, irmã Rosa, foi na reunião do ministério e falou, desde mocinha, eu sou amante desse homem. E os irmãos disseram, irmão, o que é isso? Ele falou, não, irmão. Mas, irmão, o que o irmão tem a sua defesa? Ele disse, eu tenho Deus no céu, por testemunho. Olha, irmão, não temos o que fazer. Ali da reunião mesmo, ele já saiu sem liberdade. Aí foi falar, chegou na esposa, aquele desespero, a esposa falou, pode dormir em paz, marido. Eu sei do lado de quem eu durmo. Eu como a palavra da sua boca, faz 30 anos. Pode ficar cegado que aqui não chega esse mal, não. Ficou firme. Sabe quantos anos ele ficou no banco? 22 anos. Aí um dia o Senhor foi lá, deu um apertinho nela, ficou com câncer no esôfago. Foi definhando, irmão, ficou da finura de um gafanhoto. Quando está na ânsia da morte para morrer, mandou chamar o ministério. Falei, eu quero morrer em paz, é tudo mentira, nunca aconteceu nada. Deixa ele livre. E chama ele, a esposa, para pedir perdão. Eles foram lá, ele orou por ela. Ungiu ela, está perdoada, minha irmã. Foi um momento de fraqueza. 20 anos que eu passei no banco, serviu para aprender a ser humilde. Ele voltou a atender a obra de Deus, Deus curou ela. Nosso Deus não é de morte, irmão. Nosso Deus é Deus de vida. Ele voltou para o ministério, ela está lá cheia de vida e saúde, o Senhor ama ele, ama ela, ama você também, irmão. Glória ao nome do Senhor. O que nós pensaríamos dizer? Agora foi pouco para ela. Tem mais que morrer mesmo no fundo da cama, se alimentando uma sonda no nariz. Não, irmão. Deus não tem prazer na morte nem do ímpio, quem dirá de uma serva de Deus. Ela passou por um momento de fraqueza, mas é uma serva de Deus. Você pode estar enfraquecido, pode estar no vício, pode estar passando por uma coisa difícil, mas você ainda é um servo de Deus. O que você está passando é transitório, mas quem você é não vai mudar nunca. Você é um servo de Deus. Então fala para você mesmo, eu sou um servo de Deus. E isso nunca mudará. Então, queridos irmãos, tenhamos no nosso coração essa boa palavra. Esperamos que o Senhor possa ter animado todos nós. E ninguém saia daqui triste. Senhor, hoje Deus me deu umas castigada. Não, de maneira nenhuma. Esse é um cobertor cheio de amor, é igual abraço de mãe. O Senhor está te colocando um monte de amor e dizendo, olha, entra aqui na fortaleza do sonho e para de andar no meio desse espinheiro, que você está todo arranhado, todo enmarfanhado. Entra aqui na fortaleza do sonho, toma sobre você meu fardo que é leve e recebe meu jugo que é suave. Glória ao Senhor. E aprende de mim que sou manso e humilde de coração. E o Senhor te diz, as coisas que estão difíceis ficarão bem facinha, porque não tem porta fechada que a humildade não abre, irmão. Deus seja louvado, queridos. Amém.